Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, vamos tratar nesse vídeo a respeito da oração sacerdotal de Jesus, parte dela lá no Evangelho de João, no capítulo 17, nos versículos de 20 a 23. Nós vamos fazer o estudo dessa passagem ao longo de todo esse vídeo, onde nós temos um grande desafio para todos nós cristãos, que é vivermos em unidade. Sim, eu tenho certeza que esse é um desafio que vai chamar muito a tua atenção e vai te colocar diante de um grande pedido do Senhor para todos nós. Vamos estudar esta passagem com a graça de Deus e antes vamos invocar o Espírito Santo para que ele possa nos ajudar a compreender de forma profunda João capítulo 17, versículos 20 a 23. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, nós pedimos que derrame sobre nós a graça do Teu Espírito Santo, para que esta palavra não seja apenas, Senhor, algo que vai alimentar o nosso intelecto, mas também a nossa alma, a nossa espiritualidade, o nosso coração. E que nós sejamos capazes de, desafiados por esta palavra, viver de acordo com ela. Tudo isso nós te pedimos por intercessão de Nossa Senhora da Palavra, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu sou João Cláudio Rufino, professor na Faculdade de Teologia. Há mais de 10 anos eu dou aulas na área de Sagradas Escrituras para aqueles que serão os futuros padres da nossa Igreja Católica Apostólica Romana. Sou doutor nessa área e tenho também contribuído com a formação de leigos ao longo destes mais de 20 anos de ministério, pregando em diversas localidades aqui do Brasil, enfim. E aqui na internet eu tenho esse canal e tenho também um Instituto Propagador da Palavra. Bom, considere se inscrever aqui no canal, deixar o seu like, deixar o seu comentário e também, claro, se colocar como membro desse canal, porque eu tenho certeza que a sua contribuição ajuda muito a gente a manter todo este local, todo este processo. Beleza? Conto com você. Vamos então para o nosso estudo. Bom, Jesus começa dizendo no versículo 20 assim: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. Qual é o contexto desse texto? Jesus está desde o capítulo 13, versículo 1, na última ceia com seus discípulos. Ele lava os pés dos discípulos, como nós já sabemos, mostrando qual deve ser a postura daquele que é seu seguidor. E ele faz um longo discurso que perpassa o capítulo 13, 14, 15, 16 e 17 do Evangelho de João, onde no 17 ele está terminando esta fala e aqui é um destes momentos em que ele está rezando ao Pai diante dos seus discípulos. Porque no capítulo 18, versículo 1, ele já vai ser preso e vai passar por aquele momento que você conhece muito bem, que é o momento da sua paixão, morte e ressurreição. Então, ele aqui se dirige ao Pai e, dirigindo-se ao Pai, ele roga, ele clama, ele pede por aqueles que estavam dentro do cenáculo, dentro daquela sala, mas também por todos aqueles que fossem crer nele. Então, neste sentido, Jesus ora pelos discípulos daquele instante e também por nós, que somos os seus discípulos agora, porque a sua oração aponta para este futuro, onde
também existirão outros que vão crer. E aí é muito bonito isso. No versículo 21, ele continua. A fim de que, aqui ele começa a expor a finalidade, o para quê daquela oração. A fim de que todos sejam um. Que coisa espetacular. Ele repete esta expressão de um, justamente no versículo 22, e depois, lá no versículo 23, ele reafirma, dizendo que sejam aperfeiçoados na unidade, tá? Pega a sua Bíblia e dá uma olhada aí, porque isso é muito importante. Então, Jesus se dirige ao Pai por todos aqueles discípulos do presente e do futuro, isso inclui a cada um de nós, para que nós fôssemos um. Ou seja, para que nós vivêssemos em unidade. E essa unidade, pessoal, é maravilhosa, porque dentro do texto bíblico existe um parâmetro para essa unidade. Qual é esse parâmetro? Esse parâmetro vai se repetir no versículo 21, no 22 e no 23, quando Jesus, então, diz o seguinte. Veja no versículo 21. Como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti. Lá no 22, Jesus diz assim, como nós o somos. Ou seja, ele disse que todos sejam um como nós o somos. Nós quem? Ele e o Pai. E depois ainda, ele coloca no final do versículo 23 o seguinte, como também amaste a mim. Esse como também amaste a mim está dentro de um contexto no qual Jesus está falando que todos aqueles discípulos são amados e também ele mesmo é amado. Tá, professor, o que isso significa? Significa que o parâmetro de unidade é a relação entre o Pai e o Filho. Olha que coisa maravilhosa aqui. Isso evoca para nós uma teologia da Trindade, na qual se afirma que Deus é um na sua essência e três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Nesse sentido, Jesus está rezando para que nós sejamos um. Observe isso. Um. Como ele e o Pai são um. E por que não dizer como ele, o Pai e o Espírito Santo são um. Portanto, inseparáveis. E aí há algo fantástico, meus queridos irmãos e irmãs. Eu preciso dizer isso aqui nesse vídeo. Você precisa entender isso. O texto mostra Jesus expressando um desejo que a gente viva numa plena comunhão. Essa expressão, ela também teologicamente vai aparecer, por exemplo, lá no apóstolo Paulo, quando Paulo fala a respeito de que todos deveriam se tornar uma só alma, ter os mesmos sentimentos de Cristo, por exemplo, e viver em unidade. Ele trabalha isso em diversos dos seus escritos. Eu não vou trabalhá-los agora aqui, mas é só para você entender. Há, portanto, um desejo de Deus expresso na oração de Jesus, registrado aqui e em outros lugares da Escritura, para que a gente viva como um, no parâmetro da união entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Que desafio grandioso é esse?
Que desafio fantástico é esse? E hoje, muitas vezes, o que nós temos visto dentro daqueles que são seguidores de Jesus é justamente o contrário. São pessoas brigando umas com as outras, disputando quem é mais certo do que o outro. São pessoas dentro da comunidade de Jesus, em nome de Jesus, inclusive, falando que um é discípulo e o outro não é discípulo verdadeiro. Fora a questão da unidade da própria igreja, corpo místico de Cristo, que tantas vezes é rasgado por tantas dissidências. Como você sabe, com todo o respeito aos nossos irmãos de outras denominações, mas quantas e quantas e quantas denominações vão nascendo por conta justamente de um desejo de uma pessoa que quer ser independente de outros e fazer com que a sua forma de cristianismo seja mais verdadeira. Veja, aí há um problema. O querer de Jesus é a unidade, mas o querer de muitos humanos é destruir a unidade do corpo místico de Cristo. E aí há um detalhe. Porque quando Jesus está orando, ele ensina qual é, pessoal, a finalidade dessa unidade, dessa vivência em comunhão. Número 1, no versículo 21, Jesus diz assim: para que o mundo creia que tu me enviaste. Meu Deus, Jesus está dizendo, olha que coisa profunda aqui, que todos devem ser um, viver em unidade para que o mundo creia que o Senhor Pai enviou o Filho. Que forte isso! Jesus está, portanto, determinando aqui que o mundo vai acreditar que ele é de fato enviado do Pai à medida em que nós, seus seguidores, são capazes de viver em unidade, em comunhão. Isso significa muito. Veja o que o próprio Jesus vai continuar dizendo aqui. Isso é algo realmente importante. Ele chega a dizer, para que o mundo conheça que tu me enviaste. Para que o mundo conheça, no versículo 23, veja, para que o mundo conheça, nós precisamos viver unidos, nós precisamos viver no parâmetro de unidade, que é a unidade entre Pai, Filho e Espírito Santo, comunidade perfeita da Trindade. Isso é muito forte. Será que nós temos vivido isso e o mundo, a partir disso, conhece a Deus e reconhece Jesus como enviado de Deus o Pai? Ou nós temos dado mau testemunho de brigas, incoerência, e aí? Depois, o versículo 23 diz, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste. Ou seja, para que o mundo conheça que Deus amou a sua igreja, a igreja deve dar testemunho de unidade. Que coisa forte. E diante de tudo isso que nos desafia, vem uma pergunta, afinal de contas, como é possível viver isso?
Como é possível? Como é possível a gente viver essa unidade? O versículo 22 responde: eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos. Eu neles e tu em mim. Olha só, aqui a transmissão da glória de Deus a nós é o que nos possibilita sermos um. Vivermos em unidade. Vivermos testemunhando para o mundo que nós somos amados, que Jesus foi enviado pelo Pai para que o mundo creia. Agora, o que significa essa transmissão da glória aqui? Quando nós olhamos para o Evangelho de João, o termo glória vai aparecer como um dos termos chaves dentro dessa obra. E ele vai se referir a algumas coisas, entre elas, a própria manifestação do Filho de Deus enquanto revelador do Pai. Daí que a gente tem dentro do texto de João dizendo em algum lugar que a glória foi manifestada no Filho. Então, nesse sentido, essa glória aqui, ela tem a ver com esta revelação trazida pelo Filho de Deus, Jesus. Jesus, portanto, transmitiu a glória. Jesus, portanto, revelou a verdade sobre Deus. E quando alguém, portanto, adere a isso, mas não apenas de maneira intelectual, como se fosse uma mera experiência aqui de conhecimento intelectual, mas se relaciona com isso. Ou seja, com o próprio Deus, com o próprio ser de Deus. Não tem como uma pessoa dessa, gente, não tem como ela querer viver a cisão, ela querer viver a divisão, ela querer viver as brigas, ela querer viver contrário àquilo que é a vontade de Deus, que é o amor. Amor ao próximo. Amor como Ele mesmo amou. Não tem como. Portanto, para que consigamos viver esta unidade, sermos um, é preciso receber esta glória de Deus que foi transmitida pelo Filho de Deus. Vamos pedir isso ao Senhor, que a gente viva de verdade a vontade dEle. Que a gente seja um com a graça do Senhor. Mande esse vídeo para mais alguém. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.